Muitas vezes, quem sabe, você cristão, você católico, você perguntou a respeito da cruz. Por que nós católicos usamos a cruz, às vezes a cruz no peito, temos o crucifixo também lá em nossas casas, nas igrejas, e a gente podia se perguntar se a crucificação era um método muito violento de punição e de execução. Por que nós cristãos temos a cruz como símbolo da nossa religião? Essa pergunta é bastante interessante, pois estamos ainda no tempo pascal e há poucos dias nós lembramos então, através do Tríduo Pascal, também lembramos a sexta-feira, a morte, e também caminhamos pelas ruas de nossa cidade com a cruz, lembrando Cristo crucificado através deste instrumento de tortura, como era costume naquele tempo. A cruz, de fato, era um método de punição e também de execução dos malfeitores. A crucificação não era exclusiva de Jesus, como nós podemos ver na crucificação, em que 2 homens também foram crucificados junto com Jesus Cristo. Então a prática da crucificação, que também comportava uma tortura prévia, já era utilizada também mesmo desde povos mais antigos, desde os persas e outros povos. E mais tarde, então, os gregos e os romanos também usaram este método de crucificação como uma forma de castigo. Ainda hoje, então, vemos alguns extremistas até utilizando deste método para punir quem eles consideram como inimigos ou como infiéis. Então, não podemos negar esse aspecto negativo e terrível até de suplício que existiu nos povos primitivos e também ainda hoje em alguns lugares. No entanto, com a morte e a ressurreição de Jesus, a cruz assume um novo significado, um novo sentido para nós cristãos e de modo especial para nós católicos. A cruz, para os cristãos, passa a ser então a árvore da vida. A árvore da vida. A cruz assume então um significado como se fosse um altar da nova aliança, no qual o Cordeiro de Deus foi imolado para a expiação dos pecados da humanidade. Então a maldição do madeiro passou a ser para nós cristãos um sinal de bênção. A cruz para nós tem este novo significado. Não está simplesmente reduzida a um instrumento de tormento, mas a cruz tornou-se então o altar onde o Cordeiro de Deus foi imolado em favor de todos nós. A morte de Cristo então não foi uma simples morte, mas sim um sacrifício por causa dos nossos pecados. Assim ela se tornou um sinal de libertação. Então a morte de Jesus na cruz é a expressão muito grande do amor de Deus para com toda a humanidade. Então em Cristo nós fomos pregados também com Ele na cruz, como nos ensina São Paulo. Estou pregado à cruz de Cristo, diz lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 19. E o apóstolo ainda nos diz que a linguagem da cruz é loucura para o que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina, um sinal de vida nova. Assim, então, todas as vezes que o cristão faz o sinal da cruz, ele recorda a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte. Lembra-se de que Jesus assumiu na cruz o seu lugar e transformou o sinal de maldição em bênção. Então a cruz ainda hoje é um sinal então de vida. A cruz que temos lá em casa, ou a cruz que carregamos no peito, nos lembra este grande amor de Deus. Claro, Jesus Cristo deve estar impresso no nosso coração, e isso que é mais importante. Ele deve se tornar vida, e o importante não é a cruz, mas é o amor que levou Jesus à cruz. Tenham todos um bom dia, paz e bem.